Depois de ter vencido ontem a equipe do Náutico na Arena Fonte Nova pelas quartas de final da Copa do Nordeste e evidentemente conquistado a passagem para as semifinais da competição diante da equipe do CRB, que desclassificou o Botafogo da Paraíba, o foco do Bahia agora é a estreia da principal competição do ano, e é, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato longo, com 38 rodadas, e que tem que ter muito fôlego para fazer uma boa campanha, sem dúvida nenhuma. E o foco é o Internacional de Porto Alegre, neste sábado, às 18h30, no Beira-Rio. O time começa os treinamentos esta tarde no CT Evaristo de Macedo, e vamos ver como é que o técnico Rogério Ceni vai armar esse 11 para enfrentar o Colorado lá do Rio Grande do Sul. Expectativa é que o time seja o mais encorpado, o mais forte possível, para não fazer feio na estreia da Série A do Brasileirão. A nova contratação do Esporte Clube Bahia, a 8ª na temporada, contando com o Iago Bartucci, que só chega do Wolfsburg da Alemanha em julho próximo, e é exatamente o Carlos de Pena, foi contratado junto ao Internacional de Porto Alegre. Como nós já dissemos, já está em solo baiano e fez ontem já exames. E a expectativa é de que a direção do Esporte Clube Bahia anuncie nas próximas horas, ainda hoje, a contratação desse jogador. E, digamos assim, ele é polivalente no setor de meio campo, que joga em todas e ainda assim na lateral esquerda, né? Como eu disse, 8ª contratação do Bahia na temporada, mas temos uma informação e pode vir mais outro jogador. Não se sabe qual a posição. Provavelmente um zagueiro ou mais um atacante. Também se fala muito na lateral esquerda. Como o Rian já está em uma fase de recuperação intensa daquela contusão que ele sofreu no jogo contra a equipe do América de Natal pela Copa do Nordeste, vamos ficar na expectativa do que pode vir a anunciar a direção do Esporte Clube Bahia no que diz respeito às contratações ainda nesta janela de abril. O Bahia está classificado para as semifinais da Copa do Nordeste para enfrentar o CRB, já que o tricolor ontem venceu a equipe do Náutico do Recife na Arena Fonte Nova por 3-0. Os 3 gols foram marcados no segundo tempo, através do Tassiano aos 20, o jogador Oscar aos 34 e aos 40 o Jean Lucas, né? O Bahia, que ainda teve uma bola na trave, poderia ter feito o 4º gol, mas se está classificado. E como eu disse, vai enfrentar o CRB novamente na Arena Fonte Nova, novamente em jogo único pelas semifinais da Copa do Nordeste. O Bahia que vai tentar mais esse título dentro da competição regional. Bom, torcedor do Esporte Clube Bahia, só para pontuar aqui para você, o que tem feito o Rogério Ceni até o presente momento, independente de ter perdido o título do Campeonato Baiano. São 21 jogos sob o comando dele, com 50 pontos positivos, 16 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O time marcou 48 gols, sofreu 15, tem um saldo de 33 gols. Tem a equipe do Esporte Clube Bahia. Tassiano tem 7 gols, seguido do Oscar e do Ratão, cada um com 5 tentos, né? Esse é o Esporte Clube Bahia, treinado pelo técnico Rogério Ceni. Mas a página agora muda totalmente, porque tem estreia do Bahia numa estreia da competição, que é a principal do futebol brasileiro. O Bahia que tinha no calendário até o presente momento a Copa do Brasil com 2 jogos,
Depois, o campeonato baiano já encerrado, em que o Bahia não conquistou o título, foi o vice-campeão. E agora, pulando para umas semifinais da Copa do Nordeste. Mas o foco é Campeonato Brasileiro Série A, neste sábado, às 18 horas e 30 minutos, lá no estádio da Beira-Rio, lá em Porto Alegre. E, claro, o bom é que o Bahia tente, pelo menos, conquistar um resultado positivo nessa largada do Campeonato Brasileiro, que é difícil, e ele vai ter uma sequência aí logo pesada, porque na terça-feira enfrenta a equipe do Fluminense aqui na Arena Fonte Nova, às 20 horas e 30 minutos, e na sequência volta a jogar o Grande Bavi no outro domingo, lá no estádio Manuel Barradas, né? Então, esta é a sequência do Tricolor. Para esse jogo de estreia contra o Internacional, teremos um treinamento agora à tarde, um outro amanhã, e depois a viagem, o embarque em voo fretado com destino à capital do Rio Grande do Sul, para no sábado, 18 horas e 30 minutos, enfrentar a equipe colorada. O técnico Rogério Ceni, a princípio, não tem problema nenhum de ordem médica. Muita gente disse, Cauli saiu na maca. O jogador estava com estafa, né? Estava com aquele problema muscular, o que acontece em todos os jogos. O que a gente fica na expectativa é da situação do jogador Everaldo. Mas eu vou dizer novamente que eu não acredito que esse atleta, que já está na transição, tenha condições de atuar contra a equipe do Internacional neste sábado. Então, o grupo que vai ficar à disposição do treinador do Bahia é justamente esse que esteve ontem à disposição dele próprio, Rogério Ceni. E acho sim, sem dúvida nenhuma, que a equipe terá mudanças, porque o Vitor Cuesta com certeza volta, o Arias também, Cauli e Everton Ribeiro deverão ser titulares nesse jogo frente à equipe colorada. Mas ficaremos de qualquer forma na expectativa, porque teremos 2 treinamentos antes da bola rolar lá no estádio da Beira-Rio, em Porto Alegre. A propósito, a arbitragem desse jogo já saiu, será do Rodrigo José Pereira de Lima, da FIFA, tendo como assistentes o Francisco Chaves Bezerra Júnior e o Luiz Carlos de Franca Costa, né? Aqui tá Franca sem a cedilha, deve ser Franca mesmo. O árbitro central e o assistente número 1 de Pernambuco, e o assistente número 2 do Rio Grande do Norte. Um detalhe aí é que o Rodrigo José Pereira de Lima, que é da FIFA, ele apitou o jogo entre Bahia e Vitória pela Copa do Nordeste. O jogo que o Bahia venceu a equipe do Vitória por 2-1 de virada na Arena Fonte Nova. O quarto árbitro será o Michelangelo Martins de Almeida Júnior, que é de Pernambuco. O árbitro de vídeo é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, FIFA São Paulo, esse é bastante conhecido, desculpem. Ainda tem o assistente 1 de VAR, Vitor Carmona Matestein, e o Hilbert Estevão da Silva, todos eles da Federação Paulista de Futebol. Portanto, tá aí a arbitragem desse compromisso entre a equipe do Internacional e o Esporte Clube Bahia. Sobre contratações, o jogador de pena, como dissemos, já está aí, e a qualquer momento o Bahia deve anunciar esta contratação. O atleta vai ter um contrato com o Bahia até o final desse ano, e depois com a, digamos assim, condição de prorrogar esse contrato até 2025. Isso vai depender do que o jogador vai apresentar em campo, ou seja, o que ele vai dar para o Esporte Clube Bahia em campo, para que o tricolor possa realmente contratá-lo por mais um ano em definitivo. Se fala em mais uma contratação, mas na realidade não se tem nenhuma posição. Já foi cantado aqui que atacante chegaria para o Bahia, lateral esquerdo, mais um zagueiro, mais outro meia. Ficaremos na expectativa desta situação.